Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, Yuri e Garro decidem, Raniel e Martinez jogam muito e o Corinthians é o primeiro finalista do Paulistão 2025. Muita coisa pra gente falar, hein? Porque esse jogo tá linkado com quarta-feira, tem um Ramon Dias melhorando o time, então a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, rapaziada, bora falar de Corinthians 2, Santos 1, finalmente um jogo decisivo, importante, né? Contra o Mirassol, a gente sabe que apesar do Mirassol estar na Série A e ser um jogo de mata-mata, a dificuldade, a exigência não era tão grande. Esse jogo, especificamente, sim. Apesar do Santos estar sem o seu principal jogador, mas isso não é culpa do Corinthians. Aliás, vale um capítulo, né? Poxa vida, no jogo decisivo, mais decisivo até agora, no jogo mais importante do ano para o Santos, o Neymar não estava. Uma coisa meio inexplicável, né? Recém-convocado para a seleção brasileira, tem data FIFA na sequência. Se ele não for cortado, vai ficar muito ruim, né? Porque será que um desconforto? Será que ele sentiu uma lesão realmente, né? E aí se justifica. Mas, poxa vida, é muito ruim, porque o Neymar foi para o jogo, mas visivelmente não tinha condições. Ou vocês acham que ele não entraria, nem que fosse alguns minutos, o Santos perdendo por 2-1, com um golzinho levava a decisão para os pênaltis e o principal jogador não entrou, mesmo com 97 minutos de jogo. Então, realmente, ao Santos fica esse dissabor ainda, de não poder contar com o Neymar. O Soteldo jogou por dentro e aí teve mais dificuldade do que quando ele joga na ponta, se bem que isso tem sido um praxe, né? O Soteldo jogando por dentro nesse Campeonato Paulista. O Gabriel Bontempo, que acho que até um menino esforçado, entrou bem e tal. O Tassiano já tem outra característica, né? A principal jogada do Santos, que o Mateuzinho salva antes do Tiquinho empurrar para a rede, acaba acontecendo por uma jogada do Gabriel Bontempo. O Guilherme um pouco apagado até no jogo, né? Na verdade, se o Neymar estivesse em campo, a gente não tem como saber o que aconteceria, porque ele na individualidade pode acabar decidindo. Agora, é fato que o Corinthians dominou e controlou o jogo. É fato também que tomou mais um gol de bola aérea. Precisa corrigir isso e até melhorou no segundo tempo nesse aspecto. Eu vou falar sobre isso. Mas foi um Corinthians que mesmo tendo um controle do jogo, tendo um domínio, vai lá e toma um gol a ponto de colocar daqui a pouco em risco a classificação. Coisas que ainda precisam ser corrigidas. Mas eu não quero falar aqui só de coisas ruins, muito pelo contrário. A primeira coisa, o Corinthians classificou. E está na final depois de 5 anos. A última em 2020, quando perdeu para o Palmeiras. Em 2019 foi campeão. 6 anos depois, o Corinthians tem a chance de se sagrar campeão estadual, campeão paulista, e se para muitos isso não importa, gente, é um título muito interessante, muito simbólico. Primeiro porque nós estamos falando aí de 4 semifinalistas, agora não mais, né? Mas dos 4 maiores de São Paulo. Então é muito difícil você ganhar o Paulistão. Segundo, interrompe esse jejum de títulos que é significativo. São 6 anos sem uma conquista do Corinthians. Terceiro, te dá uma confiança tremenda para a sequência da temporada, porque aí você arranca já com uma conquista no primeiro semestre, podendo, entendendo, tirando algumas lições daquilo que está ruim, mas especialmente tendo confiança para o que tá bom para poder seguir em frente. Taça e título a gente não negocia, é bom de qualquer maneira. E, por último, você impede um adversário favorito, né, digamos assim, para conquistar esse título, né, no caso o Palmeiras, que já vem de 3 conquistas seguidas e, se for tetracampeão, algo que nunca aconteceu, especialmente na era moderna. Então, assim, tudo está envolvido. É um título muito importante, muito simbólico, e o Corinthians tem a chance, inclusive, de decidir em casa, porque joga a primeira, seja no Allianz ou seja no Morumbi. A gente vai ver qual adversário, né, nessa segunda-feira, mas depois decide na Neoquímica Arena. E a gente sabe que o Corinthians em casa é muito forte. É um Corinthians muito diferente, mesmo quando joga fora, talvez algo a corrigir, né, jogar melhor fora de casa, mas é impressionante. Dentro de casa a gente sabe a força que tem o Corinthians, por isso que eu disse, um jogo até controlado. E de que maneira o Ramon Dias controlou esse jogo? Vamos lá, eu bati muito no Ramon aqui. Sei que muitos de vocês concordaram, outros não, porque o resultado dita muitas coisas, né? Então, nesse momento, tem muita gente entendendo que o Ramon é o ideal para o Corinthians. Eu já disse aqui, e vou reafirmar, acho que o Ramon tem um limite e ele não consegue abandonar uma marca de que em jogos decisivos ele se atrapalha. Não só na escalação e nas escolhas, como nas substituições. Muitas vezes inventando sistemas táticos, e isso são os fatos que dizem, não sou eu. São os jogos contra Flamengo, Racing e recentemente contra o Barcelona. E contra a Universidade Central também sofreu. Então, assim, esses jogos, eles pesam contra o trabalho do Ramon Dias.
No que tange à formação de time, ao elenco, a boas escolhas que ele tem tido desde o ano passado, eu acho que ele fez coisas boas. Ele tem méritos, ele e o Emiliano Dias. Eles têm algumas questões positivas. E quando eles fazem essas medidas positivas, eu aqui sou o primeiro a elogiar, como nesse jogo. Então, por mais que eu diga que eu tenha desconfiança em relação ao trabalho deles, eu não posso me furtar de dizer que nesse jogo contra o Santos eles acertaram demais. Talvez com a lição aprendida em Guayaquil. E tomara que isso sirva para que daqui por diante eles não errem mais. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Tudo que eu mais quero, cobrindo o Corinthians e fazendo vídeos aqui para vocês, é que o Corinthians seja o campeão paulista e que classifique na quarta-feira. É tudo que eu mais quero. E aí, muitos torcedores que já entendem o Ramon com essa limitação para seguir no Corinthians vão me dizer, poxa, mas aí o Ramon segue. Segue? Não tem o que fazer. O ano passado foi a mesma coisa. Ele estava demitido antes do derby, mas ele ganha o derby e depois emenda aquela sequência de vitórias levando o time para Libertadores. O que vai se fazer? Você vai chegar no final do ano e vai demitir? Não dá. Nesse ano, no Paulista, ele foi muito bem. Só que chegou na Libertadores e a coisa não aconteceu. E aí vem de novo aquela carga das eliminações nas Copas do ano passado. Normal, gente. Então, a gente precisa entender qual é o nível do Corinthians, onde o Corinthians quer chegar. É possível que eles se recuperem, que eles corrijam a rota e a partir de então o Corinthians passe a desempenhar melhor e aí eles sigam o trabalho? Lindo! Se isso acontecer, tá tudo certo. Agora, se não acontecer, é lenha. Não tem jeito, e o próprio Emiliano falou isso abrindo a entrevista coletiva. A gente sabia que essas críticas aconteceriam porque a gente está no maior do Brasil. Então é isso, aceita. Porque para estar no Corinthians a pressão é constante. E o elenco que o Corinthians tem, na minha opinião, é suficiente para você não tomar um 3-0 e um chocolate como foi do Barcelona em Guayaquil, que tomou 4-0 pro Del Valle no fim de semana. Com time reserva, teve um jogador expulso, tudo é verdade. Mas tomou 4-0. E aí o Corinthians toma aquele 3, o Corinthians que sofreu 3 gols da Universidade Central. Então tem coisas a serem corrigidas, tem coisas a serem trabalhadas. E eu tô aqui para apontá-las, né? Juntamente de vocês, aí a gente debate muito, interage, e isso é o que mais importa. Mas vamos lá, vamos voltar pro jogo. O trunfo do Ramon e do Emiliano nesse jogo foi o Ranielli. O Ranielli foi o grande trunfo deles. Porque, não especificamente porque o Ranielli é um craque, o Ranielli fez toda a diferença. O Ranielli foi muito bem, foi muito bem. Individualmente também ele foi muito bem. Como vinha sendo no ano passado. Ele era titular, não o Martínez. Martínez era banco quando termina a temporada, com Carrilho, Bidon e Garro. Esse era o meio-campo do Corinthians. Um Corinthians que tinha uma sustentação com o Ranielli à frente da defesa e a parte técnica com esses dois meio-campistas, o Carrilho e o Bidon, além do Garro, que brilhou juntamente do Memphis e do Yuri. Funcionou muito bem, esse time encaixou. Quando vira a temporada, primeiro que o Bidon fica fora para a seleção sub-20 um tempão. Quando ele volta, automaticamente, pela qualidade que ele tem, eu sou muito fã dele, já falei isso aqui, ele volta para o time. Mas sem o Ranielli, o time ficou muito exposto, mesmo com o Martínez. Mesmo com o Martínez, porque o Martínez ele tem muitas virtudes, mas ele tem alguns defeitos. Ele não guarda a posição, ele se desgarra muito, ele não tem a mesma proteção, o mesmo combate à frente da área que tem o Ranielli. E o Ranielli ainda tem uma questão tática que é primordial. O Ranielli ele se transforma ao longo do jogo, sem a bola, num terceiro zagueiro. Quando numa linha de 5. Quando o Corinthians é atacado, imediatamente o Ranielli baixa. Quando ele baixa, ele cria um sistema dentro da área que, cara, gera um bloqueio tremendo para que os adversários possam entrar. E isso é fundamental, porque com a bola ele sai. E quando ele sai, ele começa a construção, depois o Corinthians tem outros jogadores. Como nesse sistema, quando ele faz o Ranieri de primeiro, o Martínez pela direita e o Carrilho pela esquerda. Ele inverte o Carrilho, por exemplo. Que, na verdade, se torna um cara mais flutuante. O Carrilho não fica fixo pelo lado esquerdo. Ele é o principal fio condutor da construção do Corinthians. Quando o Ranieri, que está mais à frente da defesa, começa essa jogada, ele entrega no pé do Carrilho, o Carrilho já vem por dentro, ele já vira o jogo para a direita, ele já combina com o Garro, ele já aparece na frente, ele cai pelos lados, ele passa a ser esse fio condutor de criação do Corinthians. Ali, no meio, o Carrilho, mesmo estando inicialmente pela esquerda. O Martínez, cara, o Martínez é interessante na direita, porque ele vem jogando muito bem nessa função e eu entendi a escalação. No início eu olhei Bidon no banco, sobrou pro moleque.
Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu já falei com vocês lá em Guayaquil que a atuação ruim dele, e foi ruim, tá? Foi muito por conta do sistema, mais do que propriamente por causa do Bidon. E ele acabou sacrificado agora nesse jogo. Mas olhando a partida diante do Santos, eu tô aqui para aplaudir e reconhecer que eu estava errado. Para dizer que esse sistema funcionou. Especialmente por conta do Ranieri. Porque aí ele joga o Martínez pela direita, o Martínez faz uma dobra com o Mateuzinho quando o Mateuzinho sobe e faz uma dobra de marcação quando o Mateuzinho desce. E aí fica difícil para qualquer time atacar por aquele lado e ao mesmo tempo ele ganha uma opção ofensiva. Porque o Martínez tem isso de bom. Ele ataca, ele busca a linha de fundo, ele busca cruzamentos, ele tem esse lado ofensivo também pelo lado direito. E o Carrilho, como eu disse, faz toda essa função flutuante ali para o Garro ter a liberdade de criar, de pisar na área, de finalizar, como acabou acontecendo, né? Primeiro uma cobrança de falta espetacular que o Brasão defende, a bola volta para ele e ele chuta no ângulo inapelável, indefensável para marcar o gol da classificação do Corinthians. O primeiro gol de Rodrigo Garro na temporada e, cara, que golaço, e um gol importantíssimo. Para muitos que diziam que o Garro não estava jogando bem com a 8, falei aqui balela, né, gente? Calma. O Garro não teve pré-temporada, o Garro não jogou todos os jogos. Quando ele poderia ser substituído pelo Coronado, o Coronado também machucou. Então, assim, deixem o Garro, tá? Não é isso. Eu sei que ele não gostou de perder a 10, mas não é por isso que ele não estava jogando bem. É por uma série de coisas. Ele também não estava jogando bem porque o time também caiu nos últimos jogos. Mas o Garro é esse cara, o cara que pisa na área, que arma o jogo e que finaliza. Bom, a gente teve outras virtudes nesse time do Ramon Dias. O Fabrício Angileri, né? Lateral esquerdo, de ofício e dos bons. É um cara que foi campeão no River Plate, um cara que estava no futebol espanhol. Minha única dúvida é que ele não jogava desde maio. 9 meses sem entrar em campo. Então você pensa assim, poxa, em algum momento talvez isso possa fazer a diferença, né? Daqui a pouco ele pode sentir. Mas hoje ele começou como titular e foi bem demais. Porque ele é um cara que ele tem tanta... a gente estava numa comparação tão dura, né, com o Hugo e até o Bidu, que beleza, fez uma temporada de superação ano passado, mas o nível é outro, né? O Angileri, ele te dá cruzamento, ele te dá cruzamento por cima e por baixo, ele tem leitura de jogo, ele combina jogadas pelo lado esquerdo, assim, cara, é uma luz. Você olhar o Angileri no lado esquerdo, você fala assim, temos um lateral. É impressionante, é impressionante. Então ele agrega demais, inclusive deu um passe maravilhoso por baixo, rasteiro no pé do Rodrigo Garro, deram liberdade, né, na verdade o Tassiano ali é bloqueado, acho que pelo Félix Torres, aí a bola sobra pro Garro livre, e o Garro livre faz aquilo, né, que vocês viram. Enfim, mas teve um primeiro gol numa jogada ensaiada também com participação do Fabrício Angileri. Pela esquerda, escanteio cobrado, né? A bola sobra para o Memphis no bico da área e ele faz um cruzamento na medida, no segundo pau, para o Yuri entrar nas costas da defesa. Não sei se o Santos tentou fazer uma linha de impedimento, mas ele chega antes do goleiro, desloca o brasão e faz o primeiro gol. O gol fundamental para o Yuri também, que muita gente ainda pega no pé. O Yuri tinha que estar nessa convocação do Dorival, tá? Tinha que estar. Não tá, mas tudo bem. Vai estar focado nas finais. Tem essa parte... quer dizer, se o Neymar for cortado, não sei se ele não pode pintar. 6 gols, artilheiro isolado do time na temporada. De novo, o Yuri começando o ano fazendo gols. E gols decisivos. E gols importantes. E o Memphis... Pode falar o que quiser do Memphis. Eu vejo muitos comentários, eu acho que ele ainda não tá 100%, eu vejo ele trotando, eu vejo não sei o quê. Cara, pega os números do Memphis. O cara já tem 6 assistências. E tem participação em gol, assim, a dar com o rodo. Porque, assim, ou ele dá uma assistência, todo jogo, pode pegar no Memphis. Ou ele dá uma assistência, ou, claro, não quando o Corinthians perde de 3-0, né? Mas, normalmente, o Corinthians, ou ele dá uma assistência ou ele faz um gol. Teve uma finalização no segundo tempo que o Brasão pegou. Cara, ele é um jogador que faz a diferença. Que faz a diferença quando ele tá em campo. Garro, Yuri e Memphis. Esse trio é fantástico, mas precisa de estrutura. Precisa de segurança defensiva. Por isso que eu entendo que o Ramon acertou na escalação. O gol da bola aérea acontece por um erro, uma vacilada do Félix Torres, e aí o Martínez está na marcação com o Tiquinho Soares. E o Tiquinho consegue, né, se desvencilhar da marcação do Martínez e até com certa liberdade cabeceia. Por que eu falo que ali não é jogador? Porque hoje foi o Martínez, que é até mais baixinho do que o Tiquinho, né? O Félix Torres estava na jogada, mas independentemente do jogador que esteja ali, o Corinthians falha defensivamente na bola aérea. Precisa treinar mais, porque para mim é sistema. É você entender que quando vai haver um cruzamento, o Martínez, por exemplo, não tinha que estar com o Tiquinho.
Então a questão é de preparação mesmo, de prever as jogadas e de que maneira você vai coibir isso. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians, um giro completo. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho dessa partidaça do Corinthians diante o Santos ontem às 6h30 na Neoquímica Arena pela semifinal do Campeonato Paulista. O Corinthians acabou aí vencendo o jogo por 2-1 e está na final aguardando o vencedor de Palmeiras e São Paulo. Corinthians que há 6 anos não ganha um título, né? Há 5 anos não chega na final, porque a última vez que o Corinthians chegou na final foi em 2020 contra o Palmeiras, acabou perdendo o título. E o último título que o Corinthians conquistou foi o Paulista em cima do São Paulo em 2019. Então o Corinthians está chegando com muita fome, com muita vontade de conquistar esse título, dar esse presente para a torcida. Vai fazer a decisão na Neoquímica Arena, pulsando com praticamente 50 mil torcedores. Corinthians ontem, sem ter culpa nem nada, né? Mas para mim acabou aí beneficiando um pouco de Neymar não jogar. Não sei porque Neymar não jogou, Neymar pipocou, não sei se Neymar tá machucado, não sei se Neymar se poupou, porque às vezes está com desconforto. E tem a convocação do Dorival Júnior para a seleção brasileira, e ele ficou com medo de acontecer algo pior e perder a convocação, tendo em vista já tem algum tempo que ele não vai para a seleção devido lesões mesmo. Então assim, tem uma série de coisas envolvidas. Cada um fala uma coisa, e a gente só sei que o Corinthians, para mim, acabou beneficiando, que o Soteldo ficou mais ali naquele meio, mais envolvido no jogo, não teve espaço para trabalhar. Neymar é um desafogo do Santos pela habilidade, pelo talento, né? Pelo cara que joga, pelo cara que é um monstro jogando bola, o cara tem um talento incrível, surreal, é o maior craque brasileiro da atualidade, o cara joga muito, decide o jogo com uma jogada. E aí o Corinthians tomou conta do jogo, aos 12 minutos o Memphis Depay cruzou e o Roberto chegou, deu um tapinha para dentro do gol, fez Corinthians 1-0, o Corinthians foi crescendo o jogo, mas tem duas coisas nessa vida que é inevitável. É a morte, né? E o Corinthians tomar gol de cabeça. Pelo amor de Deus, mais um gol de cabeça que o time do Corinthians tomou. Um sistema completamente errado. Deixou Martins, que é baixinho, para subir junto com o Tiquinho Soares, que é um cara muito alto, praticamente 1,90 m. E aí só deslocou do Martins e testou na bola, fazendo 1-1 aos 38 do primeiro tempo. É um sistema defensivo. E olha que você tem o Gustavo Henrique, que é um cara 1,90 m, né? Cara alto. Então, o posicionamento da defesa do Corinthians é errado. Todo jogo o Corinthians tem que levar gol de cabeça. Sai cara da defesa, entra cara da defesa. Qual que é o melhor zagueiro do Corinthians hoje? O melhor a gente tem, para que é o que está no banco, porque cada um que entra comete os mesmos erros. Então aquele que está no banco, a expectativa dele entrar e melhorar. Então o Corinthians, apesar que jogou bem, cometeu erros infantis que não podem ser cometidos jogando uma semifinal de Paulistão e agora na final com o Palmeiras ou com o São Paulo. Se cometer esses erros, perde o jogo em casa. O Corinthians em casa é muito forte. Corinthians na Neoquímica Arena, a torcida empurra. A torcida acabou no sábado indo até o CT, fazendo uma cobrança aos jogadores, conversando com os atletas, né? Mas aquela conversa pacífica, aquela cobrança pacífica, mas pediu o jogador do Corinthians, por favor, raça com a nossa camisa, dê dedicação, luta, empenho, porque a torcida percebe que o time do Corinthians falta muito isso. Mas ontem, Ramon Dias, para mim, conseguiu fazer o time jogar. Breno Bidon joga muito, o cara é talentoso, mas não estava bem, né? Ele começou o início do ano aí indo para a seleção brasileira, depois voltou porque o Raniel machucou, e o Raniel é aquele cabeça de área, é aquele cara meio campista, que em algum momento ele está fazendo até a função do zagueiro. Por quê? Porque ele está fazendo o combate na defesa. Tá jogando muito o Raniel, não pode tirar do time. Não pode tirar do time. Raniel jogou muito. Para mim ontem, Carrillo não jogou muito. Carrillo estava meio apagado do jogo. Ele levou uma pancada. Estava sentindo dor. Então talvez seja isso que ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. E o Martins foi para mim um dos melhores em campo. O cara mostrou raça, dedicação. Ele é enjoado. Ele é enjoado.
ele não desiste de bola nenhuma, toma drible e volta, o cara realmente é enjoado, o cara é bom, né? O Corinthians acertou né, entre Carrídio e Martins, 2 meio-campistas titular absoluto. Esse time do Corinthians precisa melhorar muito para ser campeão. Acredito que Ramon Dias, aos poucos, vai conseguir melhorar. Escalou o melhor que o Corinthians tinha ontem, não tem outro jeito, né? A defesa com Gustavo Henrique e Félix Torres, né? Na lateral esquerda, Fabrício Angileri, que mais uma vez foi muito bem no jogo. Que lateral é esse que o Corinthians contratou, hein? Espetacular. Contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão, ele fez um cruzamento na cabeça do Memphis Depay, fazer Corinthians 2-0. E ontem, para o Corinthians virar o jogo contra o Santos por 2-1, ele foi para a linha de fundo, e ali não é um cruzamento, ali é um passe. Tocou no pé de Rodrigo Garro, né? 3 do Santos na frente, ele tocou para trás, Rodrigo Garro matou e bateu pro gol, fazendo 2-1 Corinthians, aos 12 do segundo tempo. E aí o Santos tentou de todas as formas, mas o Corinthians tá bem fechado, bem postado, e o Corinthians acabou saindo com essa vitória importantíssima. E a pressão durante a semana foi grande no jogador do Corinthians, porque não tá conseguindo, mais especificamente na Libertadores, se performar. Tomou um sufoco para a Universidade Central no primeiro jogo lá na Venezuela. O Corinthians acabou empatando em 1-1, mas se tinha alguém que tinha que sair vencedor, era a Universidade Central. Depois a Universidade Central veio aqui na Neoquímica Arena, estava 2-2 até os 43 do segundo tempo. Numa bola de oportunismo, e o Roberto fez 3-2 Corinthians. Contra o Barcelona de Guayaquil, que é um pouquinho só melhor que a Universidade Central, Corinthians tomou 3-0, um baile, um chocolate, uma surra. E agora precisa reverter esse placar quarta-feira, depois da manhã, aqui na Neoquímica Arena, às 21h30. É um placar difícil de revertido? É difícil. Principalmente como o Corinthians desempenhou. Se desempenhar, se performar, como performou no Equador diante do Barcelona de Guayaquil, o Corinthians perde em casa de novo. Tem que fazer um jogo muito perfeito, um jogo muito perto da perfeição, para conseguir reverter esses 3-0 e se classificar passando para o grupo de fase da Libertadores. Então o Corinthians foi uma semana de muita turbulência, foi uma semana de muita cobrança. Os próprios jogadores se cobraram muito. O Memphis Depay é o mais irritadinho após a derrota contra o Barcelona de Guayaquil, acabou cobrando o sistema defensivo pesado, e o sistema defensivo acabou cobrando também. Gustavo Henrique e Memphis acabou batendo boca, teve uma discussão, mas não houve cadeirada, não houve nada mais do que a discussão normal de jogo. Vestiário é isso, é cobrança. Todo mundo ali quer ganhar, é um grupo vencedor, é um grupo de craque, é um grupo de jogadores que quer marcar a história no Corinthians. Então, isso é normal. Entrou nesse jogo ontem muito pressionado. Tem uma ala da diretoria do Corinthians, né? A cúpula corintiana, quer que o presidente Augusto Melo demita Ramon Dias, né? E ontem era um jogo importantíssimo, porque se o Ramon Dias perdesse ontem, com certeza estaria ali eliminado do Paulistão, na semifinal para o Santos, e ficaria uma situação praticamente insustentável para enfrentar o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira. Mas o que o presidente está fazendo, mesmo perdesse ontem, você queria segurar Ramon até no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Se fosse eliminado ali, já era, porque tem que reverter 3-0. Acho uma missão quase impossível, né? Corinthians a gente nunca pode falar que é impossível, porque Corinthians é isso. Quando todo mundo não acredita, quando todo mundo tira sarro, quando todo mundo menospreza, o Corinthians renasce da cinza, do nada. Aparece e surpreende todo mundo, porque Corinthians é Corinthians, né? Time grande, time de maior torcida brasileira. É um time que tem história, tem uma camisa pesada, né? Tem um manto sagrado. Então, o Ramon Dias, mais o filho aí, Emiliano Dias, passou a semana muito difícil. Cobrança da diretoria, cobrança da torcida, cobrança de todo mundo. E já tem até nomes, né? Cotado no Corinthians durante a semana. Não foi segredo para ninguém, né? Que já tem pessoas da ala corintiana com nomes cotados. Uns falam no Tite, né? Que gostaria de repatriar o Tite novamente. Outras pessoas não querem o Tite, porque em 2023 o Corinthians tentou a contratação dele, ele não quis vir no Corinthians, falou que ia ficar sem trabalhar aquele ano, e na sequência ele assinou com o Flamengo. Então a gente viu que era uma conversa
balela, morta, né? E não era verdade que ele estava falando. Outros querem Renato Gaúcho, só que Renato Gaúcho também acabou já pisando na bola do Corinthians, praticamente acertar Corinthians, pegou e desistiu. Aí já se fala em Luiz Castro, que é um sonho corintiano há muito tempo, São Paulo. Então tem muitos nomes sendo cogitados, sendo ventilados no Corinthians para ser o próximo treinador. Corinthians agora passou para a final e vai enfrentar aí um Palmeiras ou São Paulo. 2 jogos, um fora e outro em casa. Então o time tem que melhorar muito, mas eu gostei bastante da postura do time. Jogou com raça, com vontade, com determinação, né? O time parece que deu uma melhorada. Dos jogos que eu tava vendo, o time melhorou bastante. Memphis Depay não jogou muito, mas fez um cruzamento excelente. Para mim, esse problema do Corinthians está passando por algum sistema no campo. Por exemplo, o sistema defensivo do Corinthians, ele é ruim, certo? Ele é um sistema inqualificado. É um sistema que precisaria de reforços. Aí você pega os 3 principais jogadores do Corinthians. Memphis Depay, Rodrigo Garro e o Roberto, eles estão passando por uma baixa. Mesmo assim, eles apareceram um pouco ontem. Só que tem muito mais futebol. Tem muito mais para dar ao Corinthians. Apesar que o Roberto marcou o gol, mesmo assim eu achei que está abaixo do nível de Roberto, 23 anos, cara ídolo, artilheiro, né? Não precisa mais. Memphis Depay, cara joga muito, muito talentoso. Fez um cruzamento perfeito para o Roberto marcar o gol, mas mesmo assim, para mim ficou abaixo ontem. Rodrigo Garro, o que ele fez em campo ontem, eu acho que foi só marcar o gol. Porque eu não vi uma jogada de Rodrigo Garro, eu não vi o Rodrigo Garro chutando o gol, eu não vi o Rodrigo Garro limpando 2, 3, fazendo toque, não vi. Agora o gol dele foi golaço. Bateu completamente sem chance pro goleiro Gabriel Brazão do Santos. Não tinha chance mesmo. Mas só que foi só isso que ele fez. É pouco para um cara que é o camisa 10 do Corinthians, que nós já temos Neto, né? Já tem Ricardinho, temos, né, grandes jogadores no Corinthians. Então é pouco. E esses 3 jogadores fazem muita diferença no Corinthians. Você pode ver que ontem a vitória do Corinthians passou pro pé deles 3. Passou pro pé deles 3. Mas está muito abaixo, está muito aquém do que deveria estar jogando. Tem uma cúpula corintiana que pediu até a demissão do Fabinho Soldado, dizendo que Fabinho que autoriza o Memphis e outros jogadores ir para podcast, ir para programa de televisão, ir para quadra Gaviões, ir para noite de poker, como o Messi foi com o Neymar, né? Então, todas essas coisas é o diretor que libera, o diretor que assina a saída do jogador. Então, por isso que alguém, essa semana foi muito turbulenta, de muita coisa que está acontecendo no Corinthians, que acho que tem muita gente envolvida. Tanto o Palilo, que é o filho de Ramon Dias, né, muitos jornalistas esportivos já trouxe para a crônica, que ele gosta de sair com jogadores. Isso as pessoas acham errado, porque também é jovem, né, e gosta de sair com jogador. Então o Corinthians tem que focar mais, dentro de campo, fazer um trabalho melhor dentro de campo, entregar tudo dentro de campo. Você imagina agora o Corinthians classificou ontem contra o Santos. Consegue classificar contra o Barcelona de Guayaquil? Olha bem para você ver o quanto o Corinthians vai melhorar, o quanto o Corinthians vai trazer mais renda, né? Que a torcida acredita, vai mais gente, o quanto esse time vai vender a mais. Então o Corinthians tem tudo para entrar na história com esse jogador. Olha que nesse grupo Corinthians hoje só tem 2 caras que foram campeões no Corinthians. Quem são? Quem são? Alguém sabe? Então eu vou dizer para você que não sabe. Romero e Maicon. Só esses 2 jogadores teve o gostinho de conquistar título. Os outros ainda não tiveram. Chegou a vez, chegou o momento. Tem que ganhar, tem que deixar o nome escrito na história do Corinthians. E dessa vez o Corinthians está chegando na final com moral, com vontade. Acredite que há uma possibilidade real do Corinthians conquistar esse título. E se jogar muito perto do perfeito, ajustado, Memphis Depay e Roberto tiver uma noite inspirada, né, e Rodrigo Garro ajudando eles, com certeza o Corinthians tem totais condições de eliminar o Barcelona de Guayaquil, revertendo esse placar de 3-0 pela pré-Libertadores e se classificando para o grupo da Libertadores. E aí, filho, vocês acreditam assim como eu? Deixa aqui no canal o seu comentário para a gente resenhar. Deixa aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E também deixa a sua inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo
juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.